Ah, mas só será aqui, ó, se aqui o digital está aceso. Se tiver se desligar, ó, na hora que você ligar, você dá uma batidinha. Não, liga, desliga a luzinha, tá certo. Segura, ó. Isso. Aí aqui é o... a luzinha vermelha. Você deixou mudo, não é não? Não, mute, ó. Mute esse aqui. Tá liberado, ó. Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos iniciar o culto neste dia 12 de setembro, com transmissão ao vivo pelas redes sociais. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 144. Salmo de número 144, versos de 1 a 10. Vamos acompanhar a leitura. Salmo 144, de 1 a 10, diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, e quem me submete, o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. No saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Vamos ter uma oração de adoração a Deus com o nosso irmão presbítero Sidney. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua graça e misericórdia por estarmos aqui nesta noite para adorar e louvar a Teu santo nome, Senhor. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, nós Te adoramos pelo que o Senhor é, ó Deus, Deus soberano sobre todas as coisas no universo, na terra. Tudo criaste para o teu louvor e glória. Humildemente, Senhor, clamamos ao Senhor nesta noite, onde devemos prestar culto de adoração ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, seus servos, que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, para adorar, para bendizer o teu nome e aprender mais de ti, ó Deus. E que o Senhor fique com cada parte desse culto, na adoração, no louvor cantado, Senhor, e também a Tua santa palavra venha falar a cada coração aqui. E se há alguém aqui, ó Deus, que está aflito,
O Senhor conhece cada coração, que o Senhor venha estar confortando, dando paz, alegria nesse coração. E que ele possa saber que o Senhor é Deus, Deus soberano, Deus que cuida, Deus que salva e Deus que cura. Assim, humildemente, esperamos no Senhor. E em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Peço que a igreja fique em pé para adorarmos o nosso Deus através do hino 335 do Inário Novo Cântico. A igreja pode se assentar. Salmo de número 145. Salmo 145 é o que devemos fazer sempre. É o que diz aqui: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo
celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se, e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as tuas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti, Senhor, esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Vamos ficar em pé mais uma vez, irmãos? Cantar o hino 146. O hino de número 146. Preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca assim nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda contigo fosse escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas,
vencerei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. A igreja pode se assentar. Teremos uns instantes de oração silenciosa, oração de confissão de pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, amoroso, misericordioso, cuidadoso para cada um de nós, te rendemos graças, ó Deus, porque Tu és um Deus que perdoa, ó Pai, os nossos pecados. Confessamos a Ti, ó Pai, cada um dos nossos pecados, as nossas faltas, pois sabemos, ó Pai, pela Tua promessa, que Tu perdoas os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando nosso Deus, irmãos, com um grupo de louvor. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé nesse momento para continuarmos adorando o nosso Senhor. Essa canção nos fala da grandeza do nosso Deus, como Ele é o único que é digno de ser adorado. Vamos neste espírito entoar ao nosso Deus, que grande é o Senhor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte,
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nesse próximo cântico, nós vamos continuar exaltando o nosso Deus. E você que veio preparado para devolver ao Senhor os seus dízimos e ofertas, fique à vontade. Amém? Eu já peço que um diácono fique de prontidão para assim que acabar o cântico, nós orarmos ao Senhor agradecendo pelos dízimos. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele
exaltado no céu. Oremos. Pai Santo, Pai amado, nós louvamos o Teu nome por mais um dia de vida, de saúde que o Senhor nos dá. E também te louvamos por o Senhor ter nos trazido até a Tua santa casa de oração, Pai. Te agradecemos por poder prestar este culto de louvor e adoração ao Teu nome, ó Pai. E que o Senhor venha, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, falar ao nosso coração nessa noite, ó Pai. Abençoe o Nilmo que está fazendo a liturgia, abençoe o pregador da noite, abençoe a equipe de louvor, abençoe a todos que estão aqui e a cada um que está ouvindo, ó Pai, através das redes sociais. Abençoa, Senhor, e fala ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado, ó Pai. E nós te agradecemos, nós te louvamos e pedimos também a Tua bênção sobre cada um dos irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas aqui, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada um, a cada família. E que o Senhor abençoe, ó Pai, os Teus servos que irão administrar esses dízimos e ofertas, ó Pai, para que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Abençoe também os visitantes, ó Pai, que estão em nosso meio, que eles se sintam à vontade. E, ó Pai, que o Senhor também fale aos corações de cada um deles, ó Pai. Eu te louvo, ó Pai, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra agora para o pastor Whipson, que nos trará a mensagem da parte de Deus. Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido a vocês a se colocarem nos seus assentos, né? Não precisam ficar durante a exposição da mensagem. Nessa noite, nós gostaríamos de retomar a nossa exposição no livro de Atos, capítulo 2. Vocês são convidados a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, onde leremos do verso 25 ao 28. Atos, capítulo 2, do verso 25 até o versículo 28, diz assim: Porque a respeito dele disse Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e tu fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Encher-me-ás de alegria na tua presença. Que Deus assim, meus irmãos, nos abençoe na exposição aqui desta noite. Meus queridos, nós estamos continuando aqui no sermão de Pedro. Chega ao momento onde Pedro vai
falar a respeito da profecia de Davi. Lembremos que Pedro, inicialmente nesse sermão, ele trará uma explicação sobre o evento de Pentecostes e, na sequência, ele fará a sua pregação do Evangelho. No final, é claro, fechando, chamando os irmãos ao arrependimento. Mas, a título de introdução, eu gostaria de fazer referência, nessa noite, a uma frase do escritor Machado de Assis, na sua obra Dom Casmurro. Nessa obra, nós encontramos a seguinte frase: a vida é tão bela que a mesma ideia da morte precisa de vir primeiro a ela, antes de se ver cumprida. Estava refletindo um pouco sobre essa frase e eu penso que nesse verso o poeta louva o dom da vida como algo de extrema beleza e que vem a ser considerado antes mesmo da morte. Ou, na pior das hipóteses, Machado de Assis está deixando claro que a vida prenuncia a morte. No texto que nós lemos, onde Pedro está citando o hino de Davi, presente lá no Salmo 16, do verso 8 ao verso 11, nós temos aqui o apoio para o ensinamento de que Deus levantou Jesus dentre os mortos e assim cumpriu-se a profecia de Davi concernente a Cristo e a sua ressurreição. Veja bem, em nosso plano de exposição, nós encontramos no sermão de Pedro, logo após o evento de Pentecostes, uma referência direta a Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Nós vamos observar que após Pedro explicar os acontecimentos de Pentecostes, afirmando que a profecia de Joel havia se cumprido, Pedro, quando apresenta o Evangelho de Cristo, ele vai referir-se sobre o Evangelho nos termos do sofrimento, da morte, ressurreição e exaltação de Jesus. E nesse trecho em especial, na parte onde Pedro está citando Davi, o assunto da morte e da ressurreição é o que fica mais em evidência. E por isso, nessa noite, eu gostaria de ver com vocês alguns trechos, algumas partes que nós encontramos na profecia de Davi, que foi citada por Pedro aqui nesta ocasião. E o texto começa assim: porque a respeito dele, ou seja, a respeito de Cristo, diz Davi, verso 25, primeira parte: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Vou repetir mais uma vez: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Perceba bem, nesse salmo, Davi se revela como alguém que confia total e plenamente em Deus. Suas palavras lembram um filho de Deus que tem convicção de que ele nunca está longe. O Senhor está diante dos seus olhos. Deus se encontra, ele se encontra, de fato, protegido, porque Deus está à sua destra. E por causa da presença de Deus na sua vida, ele está tranquilo. Nessa primeira parte da profecia de Davi, citada por Pedro, nós precisamos considerar, meus irmãos, que o relacionamento do crente, do cristão, mediante a graça de Cristo com Deus, precisa resultar necessariamente em confiança
presença tranquilizadora, certeza de que com a presença de Deus na nossa vida, nós estamos numa condição privilegiada. O próprio Salmo, agora no 118, vai dizer no verso 4 ao verso 6, diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O que é que nós precisamos guardar em nosso coração em relação a essa primeira parte do Salmo que nós estamos estudando aqui, que foi citado por Pedro? Meus irmãos, nosso relacionamento com Deus precisa necessariamente gerar confiança e tranquilidade na sua presença. Não tem como dizer que nós conhecemos a Deus, que nós amamos a Deus, que nós caminhamos com Deus e temos uma vida totalmente abalada, desestruturada, onde não existe confiança e nem paz para caminhar. Quem conhece a Deus usufrui desta tranquilidade, desta confiança que nos faz caminhar seguramente. Mas a segunda expressão que nós temos no texto diz assim: por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Como consequência dessa estreita comunhão que Davi tem com Deus, e como resultado da confiança que nele deposita, o coração de Davi está cheio de alegria e felicidade. Nos lábios, seus sentimentos são expressos com louvores a Deus. Sua referência ao centro do seu ser, o seu coração, em sintonia com os seus lábios, demonstra a integridade do culto que Davi apresenta diante de Deus. Note, a segurança de Davi vai além da vida terrena. Davi sabe que fisicamente ele está salvo e seguro, mesmo em face da morte. Ele deposita sua confiança irrestrita em Deus. Ele diz: por isso se alegrou o meu coração e a minha alma exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. E aqui cabe uma segunda aplicação para a nossa vida, nós que cremos em Deus, que caminhamos com Cristo. Meus irmãos, a humanidade está ávida de segurança, de felicidade e de alegria. Um detalhe é que na cosmovisão cristã, a única fonte onde nós encontramos esses elementos necessários para viver é no relacionamento com Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. No dia 11 de setembro, portanto, sábado passado, foi trazida à memória a nós o incidente ou a tragédia das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E quando nós analisamos esse evento pelo prisma do Evangelho da Salvação, e no cenário global que nós nos encontramos, com a recente saída das tropas americanas do Afeganistão, nós podemos considerar que, sem Cristo, não estamos seguros. Por mais que haja um aparato de inteligência para conter o terrorismo no mundo. Sem Deus, não podemos reencontrar a felicidade. Veja que nas atividades de comemoração, o aspecto espiritual está presente em todos os momentos. As pessoas precisam, de alguma forma, recorrer a algo que é maior do que elas, para que elas possam novamente reencontrar o caminho da felicidade. E eu diria, sem o Espírito Santo,
não há verdadeira alegria. Porque depois de uma tragédia como essa, só o Espírito Santo de Deus para restituir alegria a um coração daquele que teve a vida de um ente querido perdido naquele momento. E é diante dessa constatação de que nós precisamos servir a Deus e seguir a Deus e nos entregarmos ao Senhor de todo o nosso coração, que eu entendo que Romanos capítulo 10, verso 9 ao verso 11, nos ajuda nessa noite. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Lembremos de outras passagens, como aquelas que dizem que a nossa fé em Deus, através da graça que nós recebemos em nosso Senhor Jesus Cristo, é quem vence os obstáculos e as dificuldades deste mundo. Uma entrega total de vida, de propósito e de expectativa, guiada pela mensagem de salvação, meus irmãos, levará certamente a um lugar seguro. E aqui, num sentido metafórico, onde nós estaremos em um estado de graça frente às mazelas sofridas neste mundo. Pensando nesse tópico, eu me lembrei de uma canção da compositora Heloísa de Oliveira Rosa Grubert. Ela diz assim: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. E ela repete: esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde a minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não se enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor Jesus. Tu és tudo o que eu preciso, Jesus, de ti preciso. Meus queridos irmãos, se a nossa relação com Deus, se a nossa espiritualidade não nos leva, metaforicamente falando, a um lugar, o lugar que é Cristo, dando-nos condições de termos uma vida com felicidade, com alegria e com paz, a despeito das vicissitudes da vida, nós precisamos repensar a maneira como nós temos caminhado. A palavra do Senhor nos convida a nos alegrar sempre. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala sobre isso. A vivermos contente em toda e qualquer situação, Paulo, mais uma vez, em Filipenses. A palavra do Senhor diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Paulo, escrevendo aos Filipenses, mais uma vez. Para Paulo, o viver é Cristo, ao ponto de que morrer poderia ser lucro. Ele considerava essa hipótese, porque estava ali na prisão domiciliar, sem ter ainda uma definição de qual seria a sua sorte. Paulo tinha consciência de que, de fato, com Cristo, nós estamos seguros a despeito de toda e qualquer situação. Ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque essa relação que nós temos com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, é que de fato pode nos garantir paz, alegria e felicidade. É nessa carta também que Paulo vai dizer a paz que excede todo entendimento. Paz mesmo no meio da guerra. E o que é que esse mundo mais deseja? O que é que mais precisa? Não são esses elementos que são colocados? Note que há um lugar
onde nós podemos encontrar todas estas coisas. E esse lugar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em tudo aquilo que Ele fez, faz e representa para nós. Mas a terceira parte da profecia de Davi, citada por Pedro, diz assim, versículo 27, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Existem dois momentos aqui, nesse trecho do verso 27. O primeiro, Davi está se referindo a si mesmo. O rei vai testificar sobre sua salvação e segurança física diante da morte em razão da confiança que ele tem em Deus. Essas dádivas fizeram de Davi um homem, um marido, um pai, um rei, que apesar das pressões do seu ofício, dos riscos de morte, dos seus vergonhosos pecados, das tragédias familiares, não perder a perspectiva da vida e do sagrado, de estar na presença de Deus, como de fato é o lugar mais significativo da existência do ser humano. O que é que Davi ora ao Senhor e pede no Salmo 51, quando ele é confrontado diante do seu pecado? Não me retires o teu espírito, renova a alegria no meu coração, restitui a alegria da tua salvação. Davi deseja, anseia estar na presença de Deus. Esse é o grande diferencial de um homem que é considerado segundo o coração de Deus. Não os pecados que ele comete, porque isso é pertinente e comum a toda a raça humana caída, que recebeu a natureza do pecado imputada por Deus. Mas a disposição de se arrepender, de buscar a Deus honesto e sinceramente, dizendo: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele está convicto de que o sepulcro não marcará o fim da sua comunhão com Deus. A vida seguirá na presença do Senhor. E suas palavras, meus irmãos, inclusive estão alinhadas com as proferidas por Jesus Cristo em Betânia. Veja lá em João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Pergunta fica para nós ainda hoje. Nós cremos nisto? Mas o segundo momento do verso 27, Davi, citado por Pedro, profetiza acerca do Messias. E o termo usado aqui, meus irmãos, comumente é Hades, no grego, e Sheol, no hebraico, que vai significar cova ou túmulo. Pedro está empregando a palavra Hades, no sentido de sepultura. Ele vai demonstrar a convicção dos autores sagrados, tanto aquele que escreve como aquele que é citado, de que Deus não abandona seu próprio filho, mas assegura-lhe a ressurreição. Quando o texto diz: nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Veja que na primeira parte do versículo, Davi está se referindo a ele. O que é que Davi vai dizer na primeira parte do versículo? Porque não deixará a minha alma na morte. Mas na segunda parte do versículo ele está se referindo a quem? O teu santo veja a corrupção. Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Esse mesmo argumento, meus irmãos, nós vamos encontrar na lógica paulina, em Atos capítulo 13, verso 36 e 37. O que é que Paulo vai dizer aí? Que Davi adormeceu com seus pais e entrou em decomposição. Porém, aquele que Deus levantou dentre os mortos não entrou em decomposição. Pedro ainda, aqui no capítulo 2, no verso 29 ao 32, veja lá o que ele vai dizer na sequência. Irmãos, veja-me
seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Então, tanto para Pedro como para Paulo, está evidente que a referência feita por Davi neste salmo é a respeito de Cristo, do Messias e da vitória que ele teria sobre a morte. Mas, mais uma vez, meus irmãos, aplicando para nós a morte, que é um fato que me parece bastante comum nos nossos dias, até pela constante informação que nós recebemos diante dos meios de transmissão de comunicação e das redes sociais. Nós que em nosso país já chegamos em quase 600 mil mortos, conforme se contabiliza o consórcio da imprensa. A morte, meus irmãos, perde seu efeito paralisante quando a esperança em Deus é anunciada. Nós somos cristãos, nós devemos buscar a Deus, devemos viver com a certeza de que nada nos afastará ou roubará de Deus. Na pandemia ou em qualquer situação na vida onde o medo, a ansiedade, ou o deleite, ou o prazer, ou o bem-estar, na ausência de pandemia, nada pode nos desviar do caminho de Cristo. E se alguma coisa tem nos desviado, seja nas situações difíceis, ou seja nas situações fáceis de prazer e de contentamento, nós precisamos honestamente nos perguntar: nós temos mais medo das vicissitudes da vida do que do afastamento da presença de Deus? Se você está em casa, está deixando de ir à igreja, porque simplesmente você tem medo da morte, você precisa se reconsiderar. Você precisa considerar a sua posição. É medo da morte? É por isso que você não está vindo à igreja? Porque até onde nós cuidamos da nossa saúde, até onde nós evitamos uma contaminação como resultado de alguma comorbidade, que nós sabemos que temos que ter alguns cuidados a mais, tudo bem. Mas a partir do momento onde eu estou em casa, não tenho nenhuma dificuldade, não faço parte de um grupo de risco, e eu resolvo não vir para a igreja, eu resolvo não caminhar mais com a igreja, eu resolvo negligenciar as minhas práticas espirituais por conta da morte, do medo da morte, nós precisamos descobrir o que de fato está no centro da nossa vida. Todos nós somos chamados a sermos cautelosos e cuidadosos para evitar a transmissão nesse período. Mas nenhum de nós pode negligenciar a nossa busca e a nossa caminhada com Cristo. É por isso, meus irmãos, que aqueles que entendem isso, mesmo não estando presentes nos lugares de culto, estão juntos com a igreja, continuam buscando a Cristo, continuam mantendo comunhão. A limitação física não as impede de buscar a Deus, estão com o coração aquecido, desejosos de estarmos novamente reunidos todos juntos. Por outro lado, se são os prazeres, o bem-estar e o deleite que tem me afastado da presença de Deus, eu preciso perguntar se amo mais a vida e as coisas que ela pode me fornecer, ou o doador da mesma. O que é que nós amamos mais? É o que Deus nos dá ou o Deus que nos dá todas as coisas? Ora, nosso medo não é fruto da fé e do amor de Deus, é pecado. Onde há o amor de Deus, lança-se fora todo medo. As omissões e ações contrárias às coisas de Deus, por amor aos prazeres desse mundo, são formas de idolatria, é pecado. Precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar para Deus, precisamos nutrir no nosso coração uma fé
certos, convictos de que absolutamente nada, nem mesmo a morte, pode nos afastar da presença do nosso Deus e da comunhão com Ele e com a sua igreja. Vejamos algumas passagens interessantes. Jesus falando em João capítulo 6, verso 37 ao verso 40. Abra lá. E abra também em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 38 ao 39. Deixe marcado essas passagens na sua Bíblia. Tanto João 6, 37 a 40, como Romanos 8, 38 a 39. João 6, 37 a 40 vai dizer: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que promessa maravilhosa. Paulo escrevendo aos Romanos agora, capítulo 8, verso 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, se Deus, na sua infinita bondade e amor, entregou por nós para sofrer o seu próprio Filho, não nos dará juntamente com o seu Filho todas as coisas? E por que essa insegurança que nos prende agora, que nos impede de retomar a nossa vida, mesmo com os números e com as informações amistosas que nós encontramos, através dos mesmos meios de comunicação que antes alardeava, que antes impulsionava as pessoas a se isolarem, a se afastarem e a não ter uma vida normal? Nós estamos agora diante de um grande desafio, meus irmãos. Depois de tantas mortes, de tantas perdas, de tantas restrições, retomar a nossa vida paulatinamente, sem estarmos aprofundados no medo e sem sermos negligentes para com as medidas de segurança que nós sabemos que ainda precisamos empregar. Por isso, nosso apelo para a igreja é: venha congregar. Tome as medidas de segurança e venha congregar. Tome as medidas de segurança e comecem novamente a aquecer os relacionamentos entre as famílias da igreja, ou até mesmo entre as nossas famílias. Tome as medidas de segurança e retome a sua vida de trabalho, a sua vida de estudo. Nós precisamos tomar a nossa caminhada, sabendo que certamente enfrentaremos situações difíceis. Mas quem sustentará a sua igreja é Deus. Não estamos aqui pregando a negligência das medidas de segurança. Estamos dizendo, com elas, retomemos a vida. Continuemos. E se há alguma situação que nós julgamos acidental acontecer e nós fomos vitimados e perdemos a vida, lembremos de quê? Que nem a morte poderá nos afastar ou nos retirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqui nós chegamos, meus irmãos, à quarta e última parte desse texto, versículo 28. Fizesse-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Na última parte, Davi usa o recurso literário do contraste, negativo e positivo. Morte e vida. Decomposição e presença de Deus. Comunhão com Deus.
Cito aqui o comentarista bíblico Kistemaker. Ele fala no verso 27 de si mesmo e profetiza sobre Cristo, segundo Pedro. Logo no final temos seu resumo da comunhão com o seu Senhor. Davi reconhece que Deus lhe deu revelação, que o instruiu a seguir os caminhos de vida. Ele é sabedor de que Deus é a fonte de vida, de forma que Davi pode desfrutar a plenitude de vida na presença de Deus. A alegria de Davi consiste em andar continuamente no caminho da vida em comunhão com o seu Senhor. Era isso que dá significado para a vida de Davi. E aí, quando nós nos lembramos de Cristo, meus irmãos, quando nós trazemos a memória sobre os ensinamentos de Jesus, lembramos de João 14,6. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho da vida que nós precisamos atinar, encontrar e prosseguir. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, que continuam, apesar dos enfrentamentos, das dificuldades e das lutas. E nesse sentido também cabe aqui algumas aplicações. Meus irmãos, o caminho para Deus, a alegria de andar no caminho de vida, nos é dada em Cristo. Nada pode nos roubar. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 1, do verso 3 ao verso 4, ele diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Se estamos em Cristo, estamos seguros. Se caminhamos com Deus, podemos caminhar altaneiramente. Se estamos convictos do amor de Deus, temos a certeza de que absolutamente nada poderá nos afastar do seu amor. Mas a vida, conforme diz os apóstolos, não é proveitosa se nós não pudermos anunciar a Cristo. Porque esse é o significado de sermos igreja. Igreja que trabalha a sua missão de anunciar a Cristo onde quer que ela se encontre. Concluindo, meus irmãos, eu diria para todos nós aqui nessa noite, que nós sabemos que ninguém pode escapar da morte e que todos desceremos à sepultura no tempo designado. Por mais que você seja jovem, por mais que você seja uma pessoa de saúde, com pleno vigor, você tem consciência de que um dia a morte chega. Chega para todos. Não avisa e chega para todos. Mas, por outro lado, nós sabemos que Deus tem poder sobre a morte e que da sua presença nada pode nos arrebatar, porque nós temos vida eterna em Cristo. Morte, oh morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Nós estamos seguros em Cristo, meus irmãos. Sabemos que a promessa de Cristo é também o que traz certeza da nossa ressurreição. Ainda que morram, viverá. E viverá eternamente. Machado de Assis, na frase que eu mencionei no início, ele brevemente vai dizer que a vida é tão bela que a mesma ideia da morte precisa vir primeiro a ela, antes de se ver
cumprida. Eu faria a contraposição desse trecho do poeta dizendo assim: a vida realmente é muito bela, mas só vale a pena ser vivida se for na presença do Senhor. Só vivendo na presença do Senhor nós temos como usufruir desta bênção perpetuamente, conforme o salmista coloca. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos onde você está. Busquemos a presença do nosso Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome. Nós estamos tentando, ó Deus, com a Tua graça, retomar o nosso viver, as nossas rotinas, as nossas atividades. A igreja, ó Deus, começa a novamente aquecer o seu serviço, o seu trabalho. E nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos desperte a todos com essa mesma convicção, com essa mesma prioridade que havia no coração de Davi. Viver na presença do Senhor, confiar totalmente no Senhor, ter alegria, ter felicidade, ter contentamento, ter segurança por estar junto com o Senhor. Que o Senhor nos conceda esta graça. Nós te suplicamos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, fiquemos em pé. Nós vamos impetrar a bênção essa noite. Logo após impetrarmos a bênção, nós vamos estar à porta para cumprimentar os irmãos. Tá bom? Se os irmãos tiverem alguma dificuldade de cumprimentar, podem pegar uma boa porção de álcool em gel aí, mas hoje nós vamos voltar a nos cumprimentar à porta. Tá certo? Lembrando os irmãos que continua como foco das nossas orações o diácono Luiz Fernando, que fará a cirurgia de hérnia amanhã pela manhã, já estará no hospital amanhã pela manhã, e também o avô da nossa irmã Isabela. Que os irmãos não se esqueçam de orar a recuperação dele. Ele teve um AVC, está hospitalizado em recuperação. Amém? Oremos. Senhor, toma em Tuas mãos, ó Pai, todos nós, em especial a vida desses que aqui mencionamos. Que a ação do Senhor seja efetiva na vida deles. E agora, Senhor, abençoa a todos nós. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, bem como sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra. Amém.